Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Versões de Verdade. Hoje, 8 de agosto, 6 de agosto de 2023. Eu sou o irmão Rodinelli e nós vamos começar mais um programa para a glória de Deus. A palavra de Deus, ela usa duas figuras de linguagem a respeito do diabo. Ela diz que o diabo é como um leão. Ele mata, ele destrói qualquer um que dê legalidade. Ele fez muito bem isso, usando o Império Romano, os imperadores, as arenas com os gladiadores. Ele fez isso por intermédio da Inquisição Católica, onde milhões e milhões de pessoas foram condenadas à fogueira. E ele fez isso também através do comunismo, que no último século matou mais de 100 milhões de pessoas, segundo alguns historiadores. Mas também a Bíblia trata o diabo como uma serpente sutil, aonde ele traz as suas heresias, que tem como objetivo destruir os princípios fundamentais da palavra de Deus, corroer, distorcer, levando muitos e muitos à morte espiritual. Talvez seja isso o motivo pelo qual 2/3 do Novo Testamento sejam apologéticos, ou seja, foram escritos para refutar heresias daquela época. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E se existe uma filosofia, uma heresia que permeava os primeiros séculos ali da igreja cristã, é o gnosticismo. Você sabe o que é o gnosticismo? Quais foram os seus defensores? O que é que ensinava? Se ainda, qual a sua nova roupagem hoje? Isso e muito mais nós vamos tratar aqui essa tarde para a glória de Deus. E para estar aqui junto com a gente falando sobre o assunto, eu convidei aqui o irmão Caio Cruz. Irmão, seja muito bem-vindo. Obrigado. Ele é presbítero da Casa do Senhor, também é graduado em administração de empresas, pós-graduado em gestão pública, é dono do espaço integrário, que fica ali na Teixeira de Freitas, e o espaço Integrário Kids, aqui também na nossa região. Irmão, mais sócio, uma... né? Se disser que eu sou dono, eu vou apanhar lá em casa. Amigo, irmão, seja muito bem-vindo. Obrigado. Fique à vontade. Obrigado. Pois é, Rodinelli, como você estava falando, primeiro eu queria falar da forma como eu conheci o podcast. Eu conheci o podcast por meio do irmão Silas, que é o pastor Silas. Pastor Silas. Ele é um companheiro espiritual meu lá no trabalho e é uma pessoa que eu tenho uma grande estima. Ele me falou do podcast, perguntou se eu poderia vir. Aí eu disse... Amém. Aí eu, Silas, a gente conversa bastante, né, sobre esses temas atuais, sobre regimes totalitários. A gente conversa muito sobre a palavra de Deus, as revelações, assim, o que um tem para dar ao outro, assim, com relação ao nosso Senhor. A gente tenta compartilhar um com o outro, apesar de nós sermos de congregações, né, de não sermos da mesma congregação, mas a gente tem uma comunhão, uma parceria muito boa. Aí ele disse que, olha, se você quiser ir lá no podcast, eu disse, Silas, eu vou orar. Se o Senhor me der paz, como está em Colossenses, né, que a gente vai falar de Colossenses, seja a paz de Cristo o árbitro no nosso coração. Amém. Glória então, a Deus. Eu fui orando, fui buscando o Senhor, aí o Senhor foi me dando paz e o Senhor disse, não, pode ir, está liberado. E como você falou sobre regimes totalitários, Amém. a gente vai falar sobre nós vamos falar sobre o gnosticismo. E assim, aqui, Rodinelli, eu não tenho nenhuma pretensão de contemplar o tema todo do gnosticismo, porque é impossível, muito amplo, né? Muito amplo. É impossível a gente contemplar aqui no horário que a gente tem. E qual é o foco aqui do nosso podcast? Eu vou falar sobre esse artigo científico, que é da professora Diana Essel. Ele foi recebido em 2015, foi aprovado em 2016. E ela é brasileira? Ela é brasileira. Ela é doutora em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Certo? Então é uma pessoa que tem propriedade para falar. E assim, o que é que ela vai falar? Ela não vai falar só do gnosticismo. Ela vai falar sobre o Eric Voegelin, que para muitos é um dos maiores filósofos do século XX, certo? E ela vai falar sobre outros filósofos que criticaram o Eric Voegelin e críticas que ele fez a outras pessoas.
porque ele estudou bastante essa questão dos regimes totalitários, certo? O tema aqui é Erik Wegelin e o gnosticismo, da estreita relação entre religião, política e futebol. Não, futebol. Futebol. Religião, política e regimes totalitários, né? Ele conseguiu fazer essa ligação entre o gnosticismo, que surge ali, para muitos surge durante a era cristã, mas para ele já surge ali no século 7 antes de Cristo. Bem antes. Bem antes, né? Bem antes da vinda do Senhor. Bem antes da vinda do Senhor. Ele diz quase que, na sétimo ali, Isaías ali, né? No 7º século ali. Ele chama aqui de era axial. Era axial. Não me pergunte o que era axial, mas ele chama de era axial, que é o século 7 a.C. O que é que ele diz? Ele diz assim, que existem dois tipos de gnosticismo. Existe o gnosticismo desse do século 7 e existe o moderno. O século 7 antes de Cristo e existe o moderno. Aí ele faz aqui no resumo que ele diz assim, ó, Wegelin se dedica ao estudo dos movimentos sectários oriundos da antiguidade cristã, que se desenvolve ao longo da Idade Média, permanece na modernidade. Aí você vê que é uma linha, vem lá de trás, né? Lá de trás, era axial, era cristã, modernidade, e segundo ele chegam ao auge com nazismo e stalinismo. Então, no caso, comunismo, stalinismo, né? Representado exatamente. Então tem uma raiz muito profunda, não é uma coisa só da época de Paulo, mas tem uma raiz muito mais anterior ao tempo de Paulo e vai desde aos regimes totalitários do século XX, que foram completamente genocidas, trouxeram... ainda hoje vivemos sequelas desses regimes totalitários. Né? Pronto, irmão. Então, irmão, para a gente começar aqui, para quem está nos acompanhando, nós vamos falar aqui a respeito do gnosticismo, tá certo? Então, para quem está nos acompanhando aqui, irmãos, resumo bem básico para quem está nos acompanhando para entender. O que é o gnosticismo? Pronto, o gnosticismo é conhecimento. Vem da palavra gnosis, do grego, que significa conhecimento. Porque, segundo os gregos, né, durante o helenismo, o que é o helenismo? Foi o período da queda do Império Grego, com a conquista de Filipe, pai do Alexandre o Grande, e do grego para a Macedônia. Né? Inclusive o Daniel usa muito simbolismo com relação à queda de grandes impérios por meio de... Previu praticamente. As semanas de Daniel, uma coisa tremenda. Aqueles animais que ele viu é uma coisa assim... Fora do comum. É tremendo, fora do comum. A escatologia de Daniel. Né? E que vai resultar com o anticristo, né? A última semana. Mas esse não é o nosso tema, né? A gente pode falar depois. Sim. O que é que acontece? A gnose é o conhecimento. Durante o período helenístico, houve uma mistura entre culturas e, consequentemente, religiões. Porque Alexandre ia conquistando territórios. Foi o grande nome, né? De espalhar a cultura, né? Se eu não me engano, no livro de Daniel ele é o leopardo. É o leopardo, porque é um animal muito rápido, conquistou muitos impérios na Ásia, na África, Índia, ele conquistou a Pérsia. Ele foi, eu acho que talvez foi o único cara que foi general, foi rei, foi rei da Macedônia, da Pérsia e foi faraó. Porque ele conquistou o Egito. Derrubou a última, não foi? Que foi Cleópatra, foi nesse período? Foi Cleópatra com Júlio César. Já mais na Cleópatra frente. com Júlio César. Então o que foi que aconteceu com essa expansão do Império Macedônio? A mistura entre culturas gregas, que culturas ocidentais, né? E até culturas do judaísmo também. O gnosticismo também é esse sincretismo entre... Uma mistura. É uma misturada. Cultura judaica, cultura grega. E
e a cultura grega, né? A filosofia. Né? Aí essa mistura é uma questão de causa e efeito. A expansão macedônica com Alexandre resulta o helenismo, que é a causa, e o efeito, a mistura entre várias culturas e religiões, surgindo a gnose. Então, o que é a gnose? É o conhecimento, né? Segundo o gnosticismo, dentre essas loucuras do gnosticismo, eles acreditam que houve um criador, se eu não me engano, chamado Demiurgo. Aí esse Demiurgo, ele é tipo uma cebola. Ele se emanou em várias camadas, certo? E aí, emanação, para quem sabe, se revelou. Exatamente. E de várias maneiras, né? E aí é onde está o perigo do gnosticismo para nós cristãos. O que é que acontece? Dentre essa doutrina do gnosticismo, uma dessas emanações do Demiurgo é Cristo. Uma delas. Então ele meio que faz uma equivalência entre Cristo e outras coisas, né? Então a gente já vai, quando a gente for comentar o livro de Colossenses, a gente vai ver que não há equivalência entre Cristo e absolutamente nada, né? Então o que é que acontece? O gnosticismo, tem até um conceito aqui que eu achei interessante, nessa doutrina gnóstica, a matéria ela é má, certo? Nós aqui, o nosso corpo, o homem é mau, então ele está a uma distância muito grande do Criador, e para ele romper com essa distância, ele precisa do conhecimento. Então é por meio do conhecimento que o homem vai fazer essa ruptura entre essa condenação da matéria, que é má, com esse ser divino, né? Com esse ser supremo. Aqui, ó, onde a matéria é condenada por ser má, para alcançar a divindade, seria necessário romper limitações humanas por meio do conhecimento. Né? Quando a gente fala em conhecimento, lembra logo, né, o Platão, Aristóteles, né, os grandes filósofos. Isso, até porque o apóstolo Paulo vai dizer lá em Coríntios, né, os gregos buscam, primeiro ele fala dos judeus, os judeus buscam sinais. E os gregos buscam o quê? Sabedoria. Sofia. Sofia, né? Aí ele fala que Cristo é o poder e sabedoria de Deus. Converge em Cristo tudo. Tudo converge em Cristo. Que é o que vai falar lá em Colossenses, né? Então, Cristo é o poder e a sabedoria. Irmãos, irmão Caio, e seus principais defensores? Irmão, tem algo assim, pode Marcião foi um? Na Bíblia que você fala ou assim fora da Bíblia? Fora da Bíblia. Não, fora da Bíblia eu não conheço muito, né? Porque é uma doutrina muito ampla. Mas, por exemplo, na Bíblia nós encontramos, dizem que o Simão, o mago, ele era um gnóstico. Ele era um gnóstico. Tanto é que ele fazia, porque no gnosticismo tem fala da transcendência e fala desse culto aos anjos, e é um conhecimento, digamos assim, místico. É um conhecimento místico. Transcendência, para quem não sabe, é o contato do físico com o espiritual, com o mundo transcendente, né? Com o Criador. Com o Criador. Né? Que nós não somos apenas matéria, né? Segundo o Marx, nós somos apenas um relacionamento entre classes, né? E acaba aí. Mas nós cristãos sabemos que nós somos seres transcendentes. Né? Nós temos uma transcendência que é o Senhor, o Pai de todas as coisas. Então, pelo jeito que o irmão está falando, essa heresia, ela deu muito trabalho na igreja. Porque aí, o que é que acontece? Quando chega na era de Cristo, e ali Paulo, aquelas igrejas na Ásia, que hoje especificamente a Turquia, as 7 igrejas na Ásia, Colossos, tinha muitos irmãos que vinham tanto carregados com filosofias gregas, também carregados com a cultura judaica. E aí eles... Era uma salada medonha. Era uma salada mista que eles traziam para as igrejas. E muitas cartas de Paulo era para combater essas coisas aí. Uma delas? Colossenses.
quando Paulo vai para Atenas, que eu acho que ali em Atenas, que ele fala ao Deus ateniense, né? Isso, Deus desconhecido. Isso, ele é uma estátua lá do Deus. Exatamente. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, tal, vejo objeto do vosso culto. Aí ele diz assim, ó, aquele lugar ali, aquilo ali que tem assim, é o Deus desconhecido, é a esse Deus que eu estou servindo. Né? Porque o gnosticismo também usa a questão do simbolismo. Então tem muitos símbolos no gnosticismo. E os símbolos do gnosticismo, eles buscam essa transcendência também. Que aí a gente vai encontrar também símbolos no nazismo, no comunismo, no stalinismo. Né? Por exemplo, a doutrina da transubstanciação. Não sei se o irmão já ouviu falar. É a da hóstia? Exatamente. Da Igreja Católica. Exatamente. A doutrina da transubstanciação, ela diz que aquele material, né, a hóstia, quando aquele sacerdote come aquilo ali, toma aquele sangue, ele vai se incorporar numa figura de Cristo, né? É como se aqueles símbolos, se tivesse um valor maior do que eles são, porque nós sabemos que aqueles símbolos representam uma realidade, né? Porque lá em Colossenses diz o quê? Tudo isso tem sido sombras, né? E figuras do que aconteceu no passado, mas o corpo é de Cristo, né? Então, tipo assim, você tem a luz aqui, aí tem a sombra, né? Aqui é a sombra. Naquela época os irmãos estavam alguns irmãos olhando para a sombra, esquecendo. Mas o corpo, a realidade é de Cristo, né? Aqui é a sombra. Aí você fica ali na sombra e você não desfruta da realidade. Se distraindo. Aí então, também tem para o cristianismo trouxe muita coisa negativa, né? Não só a doutrina da transubstanciação, como a própria perseguição que Paulo sofreu. E hoje também nós, infelizmente, ainda sofremos com essa questão gnóstica. Antes de nós entrarmos no tema de hoje, para a gente ver quais são as novas roupagens do gnosticismo, talvez seja por isso que Paulo em Colossenses, que o irmão citou aí, né? 2,8, ele diz assim, né? Tende cuidado para que ninguém vos engane, faça presa sua, por meio de filosofias e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Exatamente. Paulo estava pensando exatamente. Exatamente, porque aí era o que é que acontece. O que é que acontecia em Colossos? Tirava Cristo e colocavam outras práticas, né? Filosofia, rudimentos, até coisas boas. Existem muitas coisas que têm uma roupagem boa que a gente considera rudimentos. Por exemplo, você respeitar seu pai, você respeitar sua mãe, não é uma coisa negativa, jamais. Na própria Bíblia pede para a gente honrar pai e mãe, você ser uma pessoa educada, né? Então, mas nós, homens, desde criança, nós crescemos com ensinamentos e com conselhos humanos, que muitas vezes se tornam rudimentos. Tradições humanas, né? Tradições humanas. Mas muitas dessas coisas, às vezes a pessoa, por se achar boa, ela acha que ela não precisa de Cristo. Eu já sou uma pessoa boa, eu faço bem, a questão da moralidade. A moralidade, eu dou. Autojustificação. Exatamente, eu dou esmola, eu ajudo o meu vizinho. Eu não estou dizendo que isso é errado, certo? Eu acho que isso é uma coisa totalmente cristã, né? Coisa cristã. Mas nada disso pode substituir Cristo. Pronto. Aí, irmão, o irmão começou aí falou sobre a questão. Vamos fazer um pulo, vamos sair ali do primeiro século ali, tá certo? Do século 7, do primeiro século. E vamos agora aqui mais pra frente, ali o grande século ali, né? Do século 18, 19, 20 ali, né? Que o mundo é o renascimento, aquela coisa toda, né? Que é o que o Eric Weber chama de nova ciência política. Nova ciência que você está falando. Pronto, pois muito bem. Positivismo, iluminismo, nacional-socialismo, aí vai resultar em muitas outras coisas, né? Pois bem, irmão. Então, desse
nesse período aí, qual foi o principal nome? Assim, como apareceu como é que o gnosticismo aparece nessa roupagem? Aí é onde chega a crítica ao Eric Weigl. Por quê? Porque ele faz uma ligação de uma doutrina de um padre chamado Joaquim de Fiore, eu acho que é Joaquim de Fiore. Ele tem uma doutrina de que a história da humanidade, Joaquim de Fiore, é da Calábria, na Itália. Ele tem uma doutrina de que a humanidade, ela tem 3 eras. A era do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? E o que é que acontece? A era do Pai é a era de Abraão. Essa é a doutrina do Joaquim de Fiore, certo? Era de Abraão. A era do Filho, a era é Jesus Cristo. E a era do Espírito Santo, que aí ele fala que é um milênio que vai acontecer em que o homem ele vai se libertar de todas essas coisas malignas que nós temos hoje. Porque um dos princípios da gnose e da filosofia grega é entender por que é que o homem sofre. O resumo da filosofia... O mal. Exatamente. A essência do mal. Entender o que é o mal, exatamente. Né? As causas. Agora eu passei por uma experiência que uma pessoa conhecida minha sofreu um acidente. E assim que eu cheguei para falar com ela, a primeira pergunta que ela me fez, ela disse assim: por que é que eu tenho que passar por isso? Então esse é um dos grandes questionamentos da humanidade, o porquê que nós sofremos, porquê que nós temos acontecem coisas ruins na vida da gente, né? É o cerne da filosofia grega. A gente falou do Alexandre. O Alexandre, no filme Alexandre o Grande, ele descia ali numa gruta e via vários deuses sofrendo, semideuses, né? Deus sofrendo castigos, por exemplo, o Atlas carregando ali o planeta, e ele ficou meio que bitolado, perturbado com aquilo ali. Então fazia muito parte da vida do grego essa questão de entender por que a gente sofre, de entender por que se eu não me engano foi Sócrates que disse que a vida que não é examinada não é digna de ser vivida. Acho que foi Sócrates. Exatamente. É o conhecimento do eu, né? Por que eu sofro, né? Então esse é o cerne, é uma das matérias do gnosticismo. E como é que eu venço isso aí? Por meio do conhecimento. Por meio do conhecimento. Mas é um conhecimento fora de Cristo. Que lá em Colossenses, a palavra que ele fala para conhecimento de Deus é o epignosis. É diferente de gnose. É epignose. É o conhecimento de Deus, de Cristo, a palavra. Cristo. Exatamente. E o outro ele disse é gnosis. Gnose, né? Gnose, que é o que... Já vem o conhecimento do humano, né? Pronto. É o conhecimento fora de Deus. Então vamos lá. Quais foram então os principais movimentos? Sim. Pronto. Eu vou encaixar essa pergunta com a conclusão do que eu estava falando. Que era a Era do Espírito Santo. A Era do Espírito Santo. A Era do Espírito Santo era uma era de 1000 anos. E aí acabaria o sofrimento humano. Porque lá no gnosticismo antigo, com a queda de grandes reinos, houve uma espécie de expectativa de você sair dessa terra. Essa terra não é boa de se viver. Então, eu vou buscar algo, eu vou transcender para meio que sair desse sofrimento aqui da Terra. Aliviar. Já o gnosticismo moderno, não. Eu vou usar um plano sociopolítico ou econômico. Eu vou adaptar esse mundo para viver nela, na Terra. Para viver na Terra. Só que, sabe quem foi que pegou essa doutrina? Os nazistas. Eu não sei, eu não sabia disso daí, mas o que era o terceiro Reich? Era 1000 anos de nazismo. Nós sabemos que nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. 1000 anos, milênio. Só que eles pegaram esse ensinamento aí e disse, não, a era do Espírito Santo que ele está falando aqui, esse padre, vai ser uma sociedade que nós vamos construir, uma sociedade pura, entendeu? Aí vai acabar um pouco do sofrimento, porque... Parecido com o milênio de Cristo, viu? Exatamente.
Porque o o milênio de Cristo é paz, alegria, prosperidade, alegria né? e justiça do Espírito Santo, né? É uma coisa maravilhosa. Que todos nós aqui... Interessante que isso aí, né? A gente percebe que é uma adaptação do cristianismo, né? Exatamente. Como se fosse... eu pego o cristianismo e crio uma versão, né? Uma versão mas totalmente maligna, né? Então, que for... Nós vimos no nazismo, né? O nazismo foi uma tragédia, causou genocídio, tentou eliminar toda a população judaica e outras minorias. Então aí, irmão, o irmão falou que no caso o gnosticismo moderno, sim, ele já tenta adaptar o mundo para que o ser humano ele consiga viver melhor. Isso me lembra Marx. Exatamente. Marx tinha essa ideia. Inclusive o Wegener chama o Marx de embusteiro intelectual. Aí tá na conta do Wegener, né? Não vai estar na minha conta, viu? É contemporâneo do Marx, ele? Ele é do século XX, o Marx é do mais século antes, depois, ele já vem depois, do Marx, né? Então, a pergunta do... se Marx tem a ver, né? Que ele já, então já é um discípulo, né? Do gnosticismo moderno. Exatamente, por meio da doutrina marxista. A questão do materialismo. O materialismo, você iria alcançar o comunismo. Né? O comunismo, todo mundo, não existia propriedade privada, todo mundo ia ser igual, aquela coisa toda. Para quem não sabe, o materialismo ele é uma filosofia que diz que tudo que existe é material, né? Que não existe esse negócio de transcendente, que tudo que nós temos é aquilo que nós podemos tocar, ou seja, somente é limitado somente, né? Isso mesmo, que a questão dessas doutrinas, desses regimes totalitários, eles também têm uma raiz nihilista, né? Nihilista. Que termo é esse? É um termo usado muito pelo Nietzsche, né? Nietzsche, filósofo ateu. Ateu, né? Se não me engano, ele é alemão. Alemão. Acho que o Eric Wegener também é germânico e norte-americano. Ele foi autor do famoso livro, da famosa frase, né? Deus está morto e nós que o matamos, né? Exatamente. O que é que ele quer dizer com isso daí? O ser humano, retirando todos os padrões morais que o regem, por exemplo, roubar, matar, são coisas feias, né? Feias. Pedofilia é algo feio. Relacionamento entre familiares, assim, incesto, são coisas feias. Só que o Nietzsche disse que o homem só estaria num estágio de satisfação, de desejo de potência. O homem ia alcançar o seu potencial máximo se ele se despisse de todos esses padrões morais. Ou seja, o que ele estava querendo dizer é que a pessoa, para usufruir do prazer, né, digamos, supremo, ele teria que quebrar todos os padrões que regem a sociedade. Exato. É para ele alcançar o tal do desejo de potência, que aí é o que ele chama de super-homem. Super-homem. O super-homem era um homem que ia alcançar a sua potencialidade máxima, né? Por meio de tirar coisas que vêm regendo a vida humana durante milênios, né? Hitler, quando pegou esse livro dele, deve ter... Exatamente. Por isso que muitas pessoas não entendem como é que um cara que nem o Hitler consegue pegar uma nação e introduzir na cabeça de milhões de pessoas um regime tão perverso e muita gente embarcar nesse negócio. Aqui eu quero fazer uma advertência a você que está nos acompanhando, né, do perigo que é você não conhecer. Se eu não me engano foi Raymond Brown que disse que aquele que não conhece a história está fadado a repetir. Isso. Ou seja, né? Exatamente. Ou seja, os mesmos erros que, vou falar aqui do nosso Brasil, que está acontecendo agora a liberação, né, da maconha, como foi ali pelo STF, e muitas outras desvirtudes que está sendo legalizadas em nossos dias,
tem raiz nisso aí, na doutrinação, por intermédio da mídia, do filme, da televisão. Então, a gente tem que conhecer o passado para que a gente não venha cair nos mesmos erros e os mesmos argumentos. Né? Tudo em prol da felicidade, né? Do mundo evoluído. Né? Pois bem, irmão, voltando para o assunto, então o irmão está falando aí de Marx, Nietzsche, né? Falou do nazismo, de Hitler, né? E o comunismo, ele tem alguma coisa a ver com isso aí também? Ele pegou alguma coisa? Tem, você vê assim, até o símbolo do nazismo são aquela cruz invertida, né? O nazismo é a suástica, né? A suástica, isso. O comunismo também são duas coisas cruzadas, né? Então, o martelo assim, e a foice, né? Então todo regime totalitário, ele tem, por excelência, né, buscar essa transcendência humana, tirar o homem dessa característica. Ele é meio paradoxal, né? Ele quer sair de uma malignidade da matéria, criar uma raça pura, criar uma aristocracia pura que vai governar os seres humanos, mas ele mesmo causa isso daí, né? Você sai de um buraco para outro. Não tem nada de... O nazismo, ele tinha um plano de praticamente... É um plano global, né? Era um plano global. O África Corps já estava chegando na África. Eles já tinham... Primeiro eu acho que foi a Polônia, né? Racharam a Polônia no meio. O Stalin, o Hitler e o Stalin fizeram um pacto ali de não agressão. Olha, eu vou começar a guerra aqui, mas você não faz nada comigo e eu não faço nada com você. Aí, o que fizeram com a Polônia? Racharam no meio, né? Que aí foi um tratado feito por 2 representantes de cada governo, que foi o Ribbentrop e o Molotov, né? Molotov era da União Soviética, da União Soviética, e o Ribbentrop era o alemão. Aí é o pacto de Ribbentrop-Molotov, né? Eles já começaram ali com o pacto, mas lá na frente eles vão se confrontar. Vão se confrontar. A União Soviética entra na guerra. Isso. Né? Os Estados Unidos. Isso. Né? Os aliados, no caso, né? Isso, exatamente. Até porque o Macron fez uma crítica ao Trump, né? Na época que o Trump era presidente, o Trump disse que, olha, se não fosse nós, você estava falando alemão. O Trump gostava muito de piada. Né? Gostava muito de piada. Irmão, assim, o que eu queria saber um pouco é sobre... A gente vai detalhar um pouco aqui mais, eu quero abordar um pouco agora sobre o comunismo. Tá certo? O irmão falou não falou em Stalin, né? Sim. Qual é a importância de Stalin, né, na questão assim? Qual é a conexão que tem entre o gnosticismo e Stalin? Porque tem o comunismo, o stalinismo, eles têm essas características do simbolismo, né? Tem essa questão de você encontrar uma sociedade diferenciada das outras. A ligação com o gnosticismo é essa, de criar uma sociedade justa, igualitária, tem todos esses princípios. Acabar com a pobreza. Acabar com pobreza, né? Uma aristocracia ali governando... A maioria, todos, né? Mas exatamente. Querendo ou não, esse sistema aí sempre tem uma classe privilegiada que subjuga. Tem, exatamente. É tipo assim... Hipocrisia, essa é a palavra certa. Tipo assim... se todos, por exemplo, nesses regimes totalitários, a arma só fica na mão do governo, né? Na mão do governo. Então, digamos que crie uma sociedade que ninguém fique armado, né? O primeiro que levantar um pedaço de pau é o mais forte, né? Temos aqui do nosso lado aqui a Venezuela, né? Se eu estava dando uma olhadazinha, um dos primeiros requisitos que Chávez fez foi desarmar o povo. Isso. Né? Até porque se hoje os venezuelanos estivessem armados, o Maduro não estaria fazendo o que está fazendo. Por exemplo, eu não tenho arma. Eu não tenho arma e assim, eu prefiro conviver sem elas. Mas assim, eu não sou contra quem queira. A arma desde que esteja na mão certa.
Agora, tipo assim, se for pra tirar, tem que tirar de todo mundo, né? Você tira de algum e deixa com o outro, fica uma coisa desigual, né? É sempre... o comunismo, esses regimes sempre tem essa característica de igualdade, mas quando o resultado deles é a total desigualdade. Até porque nunca deu certo. Até agora, eu nunca vi um país comunista, né, pra dar certo. Dizem que a China, né, mas se você for ver a realidade da China, anda muito longe. Pois é. Mas o que mais impressiona é essa questão da doutrina desse Joaquim de Fiori ser utilizada por eles para poder formar esses regimes. Eu não sabia, né? Eu não sabia que dessa teoria milenarista do Terceiro Reich. A gente sempre escuta o Terceiro Reich, né? Então você vê que a raiz antiga, né? A raiz antiga. A gente tá falando, tem uma cena muito interessante do filme 2001, Odisseia no Espaço, que tem dois grupos de macacos brigando, que são de tribos diferentes, que um macaco vê uma carcaça do animal, aí pega ali um pedaço de osso, aí ele bate no outro macaco com aquele osso, e ele percebe que ali é uma arma, e aquele grupo de macacos subjuga o outro grupo de macacos. É uma cena do filme 2001, Odisseia no Espaço. Inclusive eu gosto muito de filmes, sabe? Quem sabe a gente pode conversar sobre filmes sobre uma análise cristã. Eu sei. Eu escuto muito, eu vejo muitos cristãos analisando os filmes... A Brasil Paralelo gosta muito de falar sobre filmes. Exatamente. Assim. Interessante que o cara que faz um filme que não quer passar uma mensagem cristã, você ainda consegue visualizar elementos divinos, coisas de Deus dentro daquele princípio divino, dentro daquele roteiro. Amém. Para quem está aqui nos acompanhando ou chegou agora, nós estamos falando aqui a respeito do gnosticismo, né? Que tanto Paulo, ali, principalmente a carta de Colossenses, que trata a respeito dessa doutrina, dessa filosofia, né? E como ela aparece hoje. Nós falamos aqui a respeito do nazismo, que Hitler pegou muitas ideias, muitos princípios do gnosticismo, né? Do comunismo, né? E nós estamos aqui tratando a respeito como o gnosticismo aparece nos nossos dias hoje. Irmão, e aqui no Brasil, irmão? O Brasil está... esses últimos anos, o Brasil ele tem acontecido muitos movimentos, né? O povo brasileiro tem se despertado, né? Para muitas coisas, né? Mas o irmão consegue ver aqui alguns movimentos... Assim, no Brasil, eu acho assim, nós, como cristãos, essa é a minha opinião, certo? Você não concorda, tudo bem. Eu acho que o papel de nós cristãos é buscarmos o Senhor, crescer em vida e não acreditar que nenhum regime, que nenhum plano econômico humano vai resolver a situação do mundo. Essa é a minha concepção, certo? Eu creio que a gente é daqui para pior, certo? Eu creio que as coisas vão piorar. A gente não fica nessa ansiedade de buscar num homem ou em algum plano, alguma coisa, algo que vá melhorar. Eu tô mesmo, o meu empenho, o meu foco, a minha energia hoje é em prol do reino, na edificação da igreja, né? Pegar o evangelho, construir a arca. Construir a arca e aguardar a vinda. E aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o meu objetivo é também falar da carta aos Colossenses, né? Porque, então pode começar. Porque assim, a carta aos Colossenses também é uma carta aos quixerambinenses, uma carta aos quixadaenses. A palavra de Deus é atual, né? Então, por exemplo, o que foi que aconteceu com os colossenses? Como nós falamos, né? Tinha essa mistura, esse sincretismo, e aí Paulo combateu isso daí, né? Por meio da sua carta. Por exemplo, no Colossenses capítulo 1, versículo 15, que ele fala, ele é a imagem do Deus invisível. Primeiro ele vai dizer assim, que nós estávamos sob o domínio do império das trevas e nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós fomos transportados para o reino do seu Filho amado.
Então ele está dizendo, Colossenses, antes de tudo, eu vou falar aqui um resumo da vida de vocês. Vocês estavam sob o domínio de Satanás e vocês foram transferidos para o reino de Deus. Então, esqueçam tudo. Esqueçam tudo que vocês acham sobre cultura, sobre governo, sobre regime, sobre ensinamento, sobre rudimentos. Agora vocês são indivíduos do reino, né? E no 16, aí ele fala que foram criadas, por meio dele foram criadas todas as coisas, né? Ele é antes de todas as coisas. Então já tira essa equivalência que o gnosticismo quer trazer, que Jesus Cristo é uma das emanações desse demiurgo. Não, Cristo ele é antes de todas as coisas, pois nele foram criadas todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele fala, Cristo é tudo em todos. Todo o tempo ele trazendo a atenção ao principal. Exatamente, era onde você tocou no ponto principal. A carta aos Colossenses é um chamamento para Cristo, né? Tipo assim, olha, como é que ele fala aos Coríntios? Lancei o fundamento como prudente construtor. Cada um veja como edifica. Quem é esse fundamento? O que é que edifica a igreja? Qual é o material de edificação da igreja? É Cristo. Então, irmão Rodinelli, o que nós precisamos é de Cristo. Por exemplo, lá no capítulo 3, versículo 17, se eu não me engano, diz assim, habite ricamente a palavra de Cristo. Né? Dá até para a gente ler aqui, ó. O 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como é que ela vai habitar? Eu desfrutando a palavra. Hinos, cânticos, louvando o Senhor, orando na palavra, lendo ela, meditando. O que é que o Davi fala? Bem-aventurado o homem que... o Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que medita na sua lei de dia e de noite. Na sua lei de dia e de noite. O que é que os judeus lá na antiguidade falavam? Para a gente inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos. Diz para Jonas, medita no livro desta lei, né? Exatamente. Ensina teus filhos. Você, hoje em dia, eu sou pai, né? Eu sou pai e tenho uma filha de 7 anos. Eu sei que tudo está contaminado. O mundo inteiro está contaminado. Aguardando a vinda do anticristo. Inclusive João diz assim, ó, aquele que diz que Jesus não veio em carne, esse é o espírito do anticristo, que era um dos fundamentos do gnosticismo. Por quê? Porque como a matéria é má, então o Deus não poderia ter. Eles achavam impossível Deus bom, transcendente, vir para esse mundo corrompido. Exatamente. Isso que rejeitava a mensagem do Evangelho, né? Isso é loucura. A mensagem é loucura. Quando o Senhor Jesus, quando chegaram ali os gregos, para, se eu não me engano, foi Filipe, e disseram assim, olha, nós queremos falar aí com o mestre. Por quê? Porque os gregos já tinham identificado que tinha um homem lá ali na região da Galiléia que tinha uma visão diferente, um homem pobre, pobre assim materialmente, né, filho de um carpinteiro. Isso atraiu, né? Aí os gregos foram lá, né? Ou seja, Cristo já estava ficando assim meio que famoso, né? Aí o que é que o Senhor Jesus disse assim? Agora chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado, porque ele não veio para impulsionar um conhecimento humano, uma filosofia, para ser famoso. Ele veio para morrer, ressuscitar, gerar a igreja e edificar a igreja. Para quê? Para que nós possamos reinar com Cristo durante 1000 anos, que não é o terceiro Reich, é o governo de Cristo durante 1000 anos. Então assim, eu que sou pai, minha filha vai para a escola, eu sei que está tudo contaminado, as escolas, a TV, o telefone, está tudo contaminado. Até que o último programa que a gente teve aqui, a gente falou aqui com a irmã Simone,
Sim. E ela falou sobre a questão da perseguição contra as crianças, né? Porque justamente as crianças é a próxima geração. Exatamente. Se eles conseguem controlar, mudar a mente, até porque, se eu não me engano, essa semana o presidente da República disse que os filhos têm o poder de mudar a cabeça dos pais, né? O seu foco é as crianças. Pois é. Né? Pois é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí o que é que eu faço como pai? Você que é pai que está assistindo, inculcar a palavra de Deus na cabeça das nossas crianças. Então, irmão, a principal mensagem do livro de Colossenses é Cristo. Cristo. Porque Ele é antes de todas as coisas. Nele, eu não preciso... porque os colossenses estavam ali, uns faziam festa de lua nova, de não sei o quê, outros diziam que tinham conhecimento dos anjos. Isso, aquela separação. Isso, né? exatamente. Devido ao sincretismo que houve por várias culturas naquela região ali. Aí o apóstolo Paulo chega, olha, Cristo é um mistério de Deus, Ele é antes de todas as coisas, Ele é o próprio Deus, porque nele foram criadas todas... É tipo assim, Colossenses, não criem equivalências entre Cristo e qualquer outra coisa, não coloquem práticas acima de Cristo, como a gente teve aquela conversa antes do podcast, irmão Rondinelli, o meu objetivo aqui não é dizer se A, B, C ou D, grupo cristão A, grupo cristão B, C ou D, estão errados. Meu objetivo não é esse. O meu objetivo aqui, e eu peço ao Senhor, né, que quem esteja ouvindo, que possa fazer essa análise, é se aquilo que eu faço procede do Espírito. Entendeu? Porque tem muitas práticas que hoje, infelizmente, estão no cristianismo, que estão fora de Cristo. Entendeu? Então, tudo que eu faço, todas as minhas ações devem ser motivadas pelo amor de Deus. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Deve estar alicerçado na palavra. Alicerçado na palavra. Porque é a palavra que vai gerar a obra de Deus. Cristo crescendo no meu interior vai produzir um organismo vivo, como o que Paulo fala, um edifício para Deus, uma lavoura de Deus, e esse edifício vai resultar no governo de Cristo e posteriormente a Nova Jerusalém. Né? Tem mais alguma coisa aí, irmão? Alguma informação que tem os versículos, por exemplo, aqui, você leu de filosofias e vãs sutilezas, né? Aí lá no capítulo 3, para concluir, ele fala para a gente buscar esse Cristo. Olha, se foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas lá do alto. 3:1. O que é que nós devemos buscar como cristãos? Eu sei que esse podcast aqui, ele não sei se ele está limitado só a cristãos, mas outras pessoas veem, né? Tem, sim. Mas, por exemplo, o que é que nós cristãos devemos fazer? Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Eu quero até ler o texto, que é Colossenses 3:1, diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Buscai as coisas lá do alto. Lá em não Isaías... é a gnose do... Exatamente. Lá em Isaías diz assim: assim diz o alto. Fala lá com A maiúsculo. Eu acho que vale a pena até a gente ler esse versículo aqui. Isaías 57, se eu não me engano, é o Isaías 57, 15, ó. Porque assim diz o alto. Você que está assistindo em casa, você pode conferir. O alto aqui está em maiúsculo, então se refere a uma pessoa. Uma pessoa. Certo? Mas como é que eu vou buscar esse alto que está lá em Colossenses, se o gnosticismo me diz que eu estou a uma distância muito grande de Deus? Que é intransponível, né? Intransponível, eu sou um homem com a matéria maligna, e esse Deus, criador de todas as coisas, está tão distante. Como é que eu... Entendeu? Como é que isso acontece? Como é que um Deus tão grande, tão poderoso, tão tremendo, tem alguma relação comigo, que sou, segundo os cientistas hoje, sou uma poeirinha no espaço, né? São meras moléculas de carbono. Meras moléculas de carbono, né? A cada foto que o James Webb tira, a gente surge mais uma crise existencial no mundo, né? Porque a cada vez que esse telescópio
mostra alguma coisa. Ele mostra alguma coisa, a gente vê o quanto o universo é grande. Né? E aqui diz, ó, assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade. É algo acima do conhecimento. O qual tem o nome de santo. Onde é que esse Deus grandioso habita? Habita no alto e santo lugar, tá certo. Então, digamos assim, segundo os gnósticos, até aí tá ok. Ele está habitando nas regiões celestiais. É supremo. É supremo. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, você que está assistindo aí o podcast, creia, meu amigo, Deus, ele é grande, mas ele pode habitar dentro de você. Ele é o conhecimento que o homem precisa, né? Ele é o conhecimento epignoso que o homem realmente está precisando, né? Tem uma frase que é muito famosa que diz assim: o vazio do homem é do tamanho de Deus. Só Deus preenche. Só Deus preenche. Então, você que está em casa, você está assistindo, para você que ainda não creu no Senhor Jesus, você pode invocá-lo, né? Chamar ele para a sua vida e crer nas promessas dele, dizer: Senhor, eu creio em ti. Você que está vivendo uma vida, digamos assim, arrasada, sem rumo, sem perspectiva, você que está sentindo esse vazio no coração, tem um Deus lá no alto que você pode chamar. Ele quer habitar no seu coração. Ele está dizendo lá em Isaías: olha, eu habito lá no alto e com aquele contrito de coração. Mas eu habito no contrito e abatido de coração. É o paradoxo de Deus. Deus é algo tremendo, algo que a gente não consegue explicar. Como é que um Deus tão grandioso consegue habitar no homem, né? tão pequeno. E você que também tem um ministério na sua igreja, que coopera com jovens, ou você que é diácono, você que é presbítero, né? Essa aqui é a mensagem que eu tenho, né? Eu não estou dizendo aqui que eu sou o dono da verdade. Chegou um rapaz lá. Não. Eu estou dizendo que na igreja nós devemos a nossa pedra, aquela pedra eleita e preciosa, rejeitada pelos judeus. É aquela pedra, né, que foi rejeitada, ela é eleita e preciosa. E é ela quem edifica a igreja. Ou seja, aquilo que os gnósticos, os gregos, judeus, né, rejeitaram, né, para nós é o verdadeiro conhecimento. Exatamente. Né? Então assim, para encerrar, irmão. Pode encerrar. Então assim, concluir. Vamos analisar o que tem nas igrejas que nós estamos servindo, né? O que tem. Vamos orar ao Senhor e perguntar se aquilo que nós fazemos, se toda prática provém de Deus, se é algo até gnóstico, né? Porque você para olhar, tem irmãos que são... Eles nem sabem que é o gnosticismo, mas é um gnosticismo. Olha, Caio, você crê em revelação? Creio. É lógico. Tem irmãos que têm dons. Tipo assim, tem aquele irmão que tem, por exemplo, eu faço assim, Rudinelli, em 2023 agora, você vai ter uma grande decepção e uma grande alegria. Oxi! É muito fácil acertar. É muito genérico, é uma coisa assim, muito... Aí o irmão teve uma decepção e teve uma alegria. Vixe, aquele irmão tem... Não, mas eu sei que tem irmãos que botam o dedo na ferida. Eu não tenho esse dom, mas eu sei que tem. Né? Tem irmãos que, né, vão lá no ponto. Direcionados por Deus, né? Aquele mesmo que... Tem até a história de uma irmã que ela foi numa igreja que estava numa comunidade assim, mais carente, e aí ela disse assim: olha, Deus me deu uma revelação que tem uma família aqui precisando de uma cesta básica. Pode levantar a mão. Todos levantaram, né? Todos levantaram. Então assim, vamos voltar para Cristo, né? Vamos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Vamos edificar a igreja. A política, eu não estou dizendo aqui que a gente deve ser nenhum alienado
civil nem social, pelo contrário, a gente tem que saber, tem que conhecer o candidato que a gente vota, os princípios que ele defende, o que é que ele acredita, né? Essa parte civil da gente, não desconsidere, não é só, estou dizendo aqui que a gente tem só a igreja, não, porque o próprio Senhor Jesus diz assim, Senhor, Pai, eu peço que não os tire do mundo. A gente está vivendo no mundo, né? A gente tem um mundo aí, por isso que a gente tem que ter conhecimento dessas coisas, mas eu peço que livre de todo o mal. Né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero te agradecer, tá certo? Por ter até agora sua paciência, ter nos acompanhado. Quero agradecer ao irmão, certo? Eu que agradeço também. Logo, espero que o irmão esteja aqui de volta. Pronto, tá? Compartilhando daquilo que o Senhor tem colocado Amém. No coração do irmão, tá certo? E eu queria encerrar, né, com as palavras do Senhor Jesus lá em João 5,39, que ele diz: examinai as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o verdadeiro conhecimento, o conhecimento que liberta, o conhecimento que salva, o conhecimento que liga o homem ao Deus, ao Criador, que traz o supremo prazer, é o conhecimento da palavra, é Jesus Cristo. Há uma verdade absoluta. Nós não somos pluralistas e nem relativistas. Há uma verdade. Nós somos absolutistas, porque nós queremos uma única verdade que rege tudo e a todos. Amém? Então que Deus abençoe. Eu no começo do programa esqueci, você que está nos acompanhando pelo Facebook, tá? Compartilha, comenta, deixa aí o seu, nos segue. Logo vai estar disponível também no YouTube, Podcast Sertão Web. Se inscreve no nosso canal, colabore com a propagação da obra de Deus, tá bom? E eu te aguardo, em nome de Jesus, no próximo programa nós vamos estar aqui, amém? Então que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.